Boa noite a todos. Vamos a mais uma aula para o concurso público do Estado de São Paulo. Professores da área de Geografia, conhecimentos específicos, a parte dos autores e as tabelas do currículo de Geografia. Vamos lá? Esses são os 13 autores que compõem a bibliografia de vocês: o Absaber, Castelar, Felício, Rasbart, Partinelli, Moraes, dois aí do Milton Santos, Sena Teixeira, aí o 10, não, o 11 e o 12 e o 13 são compostos de vários autores juntos, tá bom? Vamos lá. Depois o currículo do fundamental e do médio para quem dá aula de geografia. Então vamos lá. Esse é o primeiro livro aí do Aziz Absaber. Os domínios da natureza no Brasil, potencialidades paisagísticas. Então este autor, ele vai abordar a respeito das paisagens existentes aqui no Brasil. Vamos lá? Vejam o que ele fala. Primeiramente, a geografia possibilita compreender não só as relações sociais, mas também os fenômenos que ocorrem na superfície terrestre e como esses fenômenos afetam a população. Por meio dessa compreensão, podemos observar as diferenças entre os povos, sua localização, suas diferenças sociais, econômicas e políticas, ou seja, a importância, né, do ensino da geografia, tá? Não só como relações sociais entre as pessoas, mas os fenômenos que ocorrem à nossa volta. O autor empenhou-se na defesa da floresta amazônica, tá? Então ele vai defender aí o que está acontecendo com a floresta amazônica, ele vai defender, né, para que ela permaneça, para que ninguém explore a floresta, enfim. Ele faz uma crítica contra a degradação das caatingas, né? Estão acabando com as caatingas. Nos últimos anos de vida, manteve 2 embates capitais: o questionamento da transposição do Rio São Francisco e o projeto do novo Código Florestal. Tá faltando um L aí. Florestal. Então, assim, ele se dedicou a vida inteira na área profissional pela área, né, de geografia. E antes de falecer, nos últimos anos, né, ele entrou num embate, né, numa luta aí contra a degradação das caatingas, defendendo a floresta amazônica, o Rio São Francisco, participou do projeto, né, do Código Florestal, enfim. Elementos da natureza, né? Elementos naturais. Ele realizou a divisão do território brasileiro, foi uma pesquisa, levando em consideração as características, relevo, clima e vegetação. Então, esses foram os 3 principais assuntos, né, que ele defendeu com essa divisão. Então, os elementos naturais que ele dividiu foi o relevo, o clima e a vegetação, né? Falar sobre esses 3 itens aí que são de grande importância no território brasileiro. As faixas de transição são os espaços que ocorrem entre os domínios morfoclimáticos, apresentando combinações diferentes de vegetação, solos e formas de relevo. Dessa forma, foram reconhecidos 6 grandes domínios morfoclimáticos, que ele descreve: o amazônico, caatinga, mares de morros, cerrado, araucárias e pradarias, ok? Então, o pensamento do autor é trabalhar com os nossos alunos e conscientizá-los, né, da nossa natureza, dos fenômenos e tudo que envolve, porque nós estamos dentro de todo esse território brasileiro, independente do local, né? Nós temos que preservar tudo que existe dentro do nosso país, né? E defender, tá bom? Então aí é o pensamento aí. E é importante ser trabalhado com os alunos, conforme ele
da melhor forma possível, fazendo associações, relacionando, né? Mostrando, não só, ele fala assim, uma decoreba, não é isso que ele quer, mas que de fato os alunos aprendam, identifiquem, diferenciem o que é relevo, clima, vegetação, como era antes, como é agora, o que mudou e etc. Tá bom? Esse é o pensamento do autor. Mais um aí. A gente vai falar os autores que compõem, são alguns autores, tem o principal, mas são alguns autores que escrevem, que participam desse volume 7 dessa revista, que foi escrita em 2017, Revista Brasileira de Educação em Geografia. Vejam, uma das autoras é a Castelar, que participa da fala, né? Cartografia escolar e o pensamento espacial, fortalecendo o conhecimento geográfico. Então, o pensamento da autora, ela vem defendendo os mapas, né? Essa linguagem cartográfica aí. Ela vem defendendo os mapas, mas não como antigamente, que o professor pedia para colocar aquele papel vegetal em cima do mapa do Brasil, desenhar o mapa, não. Mas a ideia dos alunos aprenderem de fato se localizarem dentro do mapa, né? Uma didática diferente e atualizada. Então, vejam. A autora tem o objetivo de analisar a compreensão conceitual de lugar, paisagem, cidade, dos estudantes de graduação e de professores de geografia. Quando ela fala dos estudantes de graduação, serão os futuros professores de geografia, né? Assim como os próprios professores que já estão trabalhando na área. Por meio, palavra-chave, uso da linguagem cartográfica. No decorrer das aulas de metodologia de geografia na graduação, analisamos o impacto das atividades sequenciadas de geografia para validar estratégias de metodologias de ensino no processo de aprendizagem. Então, o que ela fala? É necessário, no curso de graduação, né, para formar os futuros professores aí, trabalhar, né, estudar a questão quais estratégias que eu vou estar utilizando com meus alunos para aprender geografia. Uma delas é essa linguagem cartográfica. Não tem como ensinar geografia sem estar trabalhando a linguagem cartográfica, tá? A discussão proposta do artigo está relacionada à dimensão dos saberes e fazeres docentes. Ou seja, o professor tem que saber e saber fazer, né? Tem que trabalhar com o seu aluno a teoria e a prática, né? Mostrando, não adianta só falar, mostrar através de imagens, a partir de uma reflexão sobre a importância de se pensar uma didática especial para a geografia. O que é a didática? É a arte, né? Além dela ser uma disciplina didática que nós aprendemos nos cursos aí, quando de graduação, pós-graduação, enfim. Além de ter esse conceito, ela também é a arte de ensinar, tá? Então, o professor precisa entrar na arte de ensinar geografia por meio da cartografia escolar. Então, em geral, palavras-chave aí, Castelar vai defender linguagem cartográfica, cartografia escolar, né? Trabalhar essa parte aí, ok? Outro autor, que é o Felício, vai escrever a respeito da geografia agrária no Brasil. Então, ele vem falando da agrária e depois ele vem também fazendo uma associação com a agricultura, tá? Que hoje a gente fala agrária, que é o modo geral. E antigamente nós só falávamos de agricultura, né? Então, mudou as formas dos termos também. Então, vejam, a geografia agrária estuda as formas de ocupação do território, não isolando o olhar geográfico das demais abordagens, como as históricas, sociais, econômicas e políticas. Como ciência, ela evolui em função do aperfeiçoamento teórico-metodológico para interpretar geograficamente o espaço, razão pela qual acompanha as transformações do modo de produzir grão e carne, visando verificar as diferentes formas de analisar a
agricultura, tá? Então, antes nós só falávamos diretamente agricultura, né? E hoje é um contexto mais amplo, né? Não é só a agricultura. Aí, quando se fala geografia agrária, entra, no geral, várias abordagens. Então, se a gente fala só agricultura, é um tipo de abordagem. A partir do momento que fala geografia agrária, nós podemos ter as abordagens históricas, sociais, econômicas, políticas, enfim. O autor vem falando a respeito que no decorrer das décadas de 60 e 70, a geografia agrária no Brasil iniciou sua própria trajetória ao produzir interpretações e desenvolver metodologia que lhe aparelhasse cada vez mais, proporcionando acompanhar as transformações no campo. No presente texto, as duas partes que compõem reuniram, na primeira, aspectos metodológicos de geografia agrária, com as contribuições de vários autores e pesquisas. Vejam, geografia agrária foi a denominação escolhida em detrimento de geografia agrícola, né, de agricultura, por apontar sentido mais amplo e ser mais um ramo da geografia econômica do que humana, né? Então, a partir do momento, qual é a associação que o autor faz aqui? Quando você fala geografia agrária, está mais voltado para a econômica. Quando você fala geografia agrícola, está mais voltado para a humana, né? Uma econômica, outra humana. Então, hoje, o termo que se usa é geografia agrária e não geografia agrícola, tá? A sua metodologia deverá envolver aspectos geográficos. Então, ela é ampla. Por quê? Porque ela não envolve só agricultura, quando a gente fala agrária. Ela vai envolver aspectos aí geográficos de agricultura, produção animal, produção vegetal, distribuição dos produtos cultivados, condições do meio, aspectos sociais, regimes de propriedade, das relações de produção, condições econômicas e sociais, gênero de vida, do habitat, dos tipos de habitação, dentre outros, tá? Por intermédio do seu método de ler e interpretar o campo geografia agrária, contribui ao revelar as nuances da questão agrária e, a partir dela, verificar as transformações geradas pela expansão do capital na agricultura. Com as iniciativas teóricas metodológicas e com o trabalho de campo, surgiram diante do geógrafo agrário diversos desdobramentos, tais como, então uma coisa foi puxando outra, o latifúndio, o minifúndio, monocultura exportadora, policultura de subsistência, dentre outros. Sua tarefa é muito mais interpretativa do que descritiva. Então, vamos lá. Só voltando aqui. Então, o Felício vem trazendo o quê? Primeiro, que hoje nós falamos geografia agrária, né? Utilizamos geografia agrária porque ela é muito mais abrangente e envolve as questões econômicas também, tá? E antes nós falávamos geografia agrícola, que era só voltado mais à agricultura. A partir do momento que a gente fala agrária, né? Nós podemos abordar vários aspectos aí, ok? Ele fala que houve uma evolução muito grande nessa parte da geografia agrária, né? Até com os maquinários, houve muitas transformações para melhor ser trabalhado na produção, na agricultura em geral, ok? Então, a palavra-chave aí é geografia agrária, tá? Que vai envolver questões econômicas e daí não é só agricultura, né? Todos esses itens entram na geografia agrária, ela é mais abrangente, ok? Vamos lá. Lembrando que tudo isso é resumo dos autores, é só o pensamento dos autores para que vocês possam fazer os treinos das questões que nós vamos iniciar na semana que vem. Aí é a prática, né? Aqui é a teoria. Vamos lá. O Hasbart, Território e Multiterritorialidade, um debate. Não é um livro, é um artigo, né? Este trabalho desdobra a proposta anterior sobre a concepção de multiterritorialidade. Multi quer dizer muitos, né? A partir de um debate em torno dos conceitos de
território, territorialidade e múltiplos territórios, aprofundando as várias manifestações das formas contemporâneas de multiterritorialidade. Hoje já tem um conceito mais amplo do que simplesmente território, né? Vamos lá. Território, assim, em qualquer acepção, tem a ver com poder, mas não apenas ao tradicional poder político. Ele diz respeito tanto ao poder no sentido mais explícito de dominação, quanto ao poder no sentido mais implícito ou simbólico de apropriação. Então, nessa primeira parte, o autor vem trazendo o quê? Quando a gente fala território, tem dois sentidos aí, né? O sentido da onde o território, vamos supor, o território brasileiro, o território tal. Então, envolve questões políticas, né? Quem domina aquele território, né? E do outro lado, nós temos o território como apropriação, né? Eu me apropriei daquele território, eu me apropriei daquele terreno, né? Então, eu comprei ou me apropriei, é a minha propriedade, território de terreno, por exemplo, tá? Então, tem duas concepções. Distingue apropriação de denominação, possessão, propriedade, o primeiro sendo um processo muito mais simbólico, carregado das marcas do vivido, do valor de uso, e o segundo concreto, funcional e vinculado ao valor de troca. Aí, resumindo, ele coloca: o território é o espaço que sofre o domínio desses agentes, e a forma como eles moldaram a organização desse território chamamos territorialidade. Então, território é o espaço e a organização desse território, que é a territorialidade. Então, é a organização do território, ok? E multiterritorialidade, desenvolvida pelo mesmo autor, abrange um conjunto superposto de várias territorialidades, cuja abrangência pode ir além dos seus limites, um olhar que prioriza as relações deste território com aqueles que se encontram para além ou acima dele. Então, vamos lá. Explicando. Então, são 3 termos aí que são usados principalmente. Nós temos multiterritorialidade, que é o conjunto das territorialidades. Então, multi são muitos. Então, um conjunto, né? Um conjunto de territorialidades é o multiterritorialidade, ok? E digamos que a organização, né? Territorialidade é a organização desses territórios. Então, primeiro território, depois territorialidade, depois multiterritorialidade, ok? Território é o espaço, territorialidade é a organização e o multi é o conjunto dessas territorialidades aí, ok? Então, são esses 3 conceitos aí que ele abrange. Depois nós temos Marcelo Martinelli, também conhecido aí em concurso público na área de geografia. Ele também vem falando da cartografia temática, ele também vem defendendo os mapas. Nós já tivemos um autor que falou a respeito e mais um autor defendendo a cartografia aí, ok? Mapas da geografia e da cartografia temática. Que ele pede para que os professores trabalhem com seus alunos? O mapa temático como meio de registro, pesquisa e comunicação. Então, não é um simples mapa, desenho, né? Através desse mapa, o mapa nos traz o quê? Registros, pesquisas, comunicações dos resultados obtidos em seus estudos. O domínio das representações gráficas e apresenta os fundamentos metodológicos da cartografia temática de geografia, em bases semiológicas referentes à comunicação visual. Então, veja as palavras-chave. Os mapas ou a cartografia temática é um importante instrumento de ensino na geografia por conta da comunicação visual que existe, tá? E através desses mapas nós podemos registrar, pesquisar, nos comunicar.
É uma proposta inovadora, palavra-chave, porque considera o mapa não apenas uma ilustração, ou seja, não é apenas o desenho, mas um meio capaz de revelar o conteúdo da informação, promovendo a compreensão, a qual norteará o discurso científico em busca do conhecimento consciente e crítico, ok? Então, ele vem defendendo aí o trabalho com os mapas, né? Não é um simples desenho. Trabalhar o mapa é uma aprendizagem significativa, ele tem uma comunicação visual, ele tem os registros, pesquisa, comunicação, é uma proposta inovadora, ok? Então, ele vem defendendo aí o trabalho da cartografia, ok? Ou seja, os mapas. Próximo autor, ó, esse livro, que é o do Moraes, Geografia, Pequena História Crítica. O Moraes, ele vai fazer um apanhado, né, um resumo aí da história da geografia, onde surgiu essa geografia, como que era essa geografia, como que é agora. Pode ver que o livro é um mapa, né? O livro dele é um mapa. Vamos lá. Então, ele divide aí em vários capítulos, se eu não me engano, é 8 ou é 11? Peraí. É 11, tá? Tava na dúvida, que é muita informação, mas é 11 capítulos. Vamos lá. No primeiro capítulo, chamado O Objeto da Geografia, o autor trata de explicar, ou melhor, problematizar o objeto da geografia no sentido de identificar uma pluralidade em detrimento da singularidade. Ou seja, que é singular? O assunto que eu vou trabalhar com o meu aluno, ele é singular, certo? Por exemplo, vou trabalhar relevo. O relevo, ele é singular, tá? Mas dentro dele eu tenho uma pluralidade de coisas a serem trabalhadas. Por isso que ele fala pluralidade em detrimento da singularidade. Então, são duas palavras-chave já aí, tá? No segundo capítulo, chamado O Positivismo como Fundamento da Geografia Tradicional, o autor fala que, apesar de inexistir um consenso do objeto de estudo de geografia, é possível estabelecer unidade e continuidade no pensamento geográfico, e que isto adveio principalmente do positivismo. O objetivo é mostrar que os engajamentos sociais são os principais responsáveis pela construção das geografias. Ou seja, conforme o tempo, né, nós tivemos uma gama muito grande, um ganho muito grande e tem continuidade. A geografia não acaba ali, né? A cada dia nós temos mais geografias para ser falada, ok? Do antes e de agora. Então, ele defende o positivismo aí na questão de geografia, uma aprendizagem significativa, que os alunos possam realmente ter um pensamento geográfico, tá? É palavra-chave. Grifem aí que eu não esqueci de grifar. Pensamento geográfico, ok? Depois, no terceiro capítulo, onde é chamado Origens e Pressupostos da Geografia, ele vem trazendo o quê? Ele vai falar da pré-história da geografia, onde começou, né? O período anterior à geografia. A geografia não era conhecida como uma disciplina de ensino, era considerada apenas uma ciência. Ou seja, vamos estudar algo sobre geografia. Então, hoje ela é uma disciplina obrigatória a ser trabalhada com os alunos, né? O período em que a geografia era utilizada como um termo ou um conceito, vejam. Antes era só o termo geografia. O que é geografia? Mas não é ampla, né? Com o tempo, conforme o tempo foi passando, ela se ampliou e se tornou uma disciplina para os nossos alunos dentro do currículo. Segundo ele, a geografia só não era uma ciência nessa época, porque inexistiam condições sociais para tal. Mas com o desenvolvimento do capitalismo, a vaidade de se conhecer o planeta de forma unitária se tornou uma necessidade. Então, trabalhar geografia se tornou uma necessidade depois do desenvolvimento do capitalismo, pois agora os europeus precisavam da geografia para realizar grandes navegações. Então, o que o autor fala? Ela não era tão reconhecida, né?
A partir do momento que foi preciso trabalhar com a geografia, principalmente com os mapas, porque naquela época não tinha as tecnologias de hoje para verificar as navegações, né? Então eles precisavam o quê? Eles começaram a dar um valor maior para a geografia, porque era algo necessário. O capitalismo, a exportação, né? Para desenvolverem o mercantilismo, o mercado, as vendas, né? As compras, formarem os impérios coloniais, ir e vir de outros países, aprimorarem as técnicas cartográficas. E nesse contexto histórico surge a necessidade de sistematização do conhecimento geográfico. Então foi nessa época das grandes navegações, né, da existência do capitalismo, do mercantilismo, que houve a necessidade desse conhecimento geográfico, porque eles utilizavam muito as navegações, né, que iam pelos oceanos, enfim, e não tinha como eles se localizarem. Depois, no quarto, a sistematização da geografia. Humboldt e Ritter. Eles analisam como puderam criar geografias sistemáticas mediante as condições sociais e históricas em que viviam no Estado alemão. Eles são alemães, né? Este último não era o propriamente, mas um conjunto de feudos. O desenvolvimento do capitalismo, de novo, não se deu de forma homogênea na Europa, sobretudo na Alemanha, que teve um dos processos de unificação mais tardios da Europa. E isso retardava neste país o desenvolvimento do capitalismo, que não se deu como na maioria dos países europeus. Não foi emanado de uma revolução burguesa, mas de uma aristocracia agrária que se interessava pela unificação e expansão do território por diversos motivos, sobretudo econômicos. Aí surge a ideia, por parte desta aristocracia agrária, de se investir em uma ciência, qual? A geografia, que legitimasse o seu poder de certa forma. Por estarem ligados a esta aristocracia, os autores foram os primeiros intelectuais a fazerem colocações geográficas sistematizadas para esta aristocracia, bem como para a geografia. Mas podemos dizer que esta aristocracia só encontrou efetivamente uma ciência, que é a geografia, que legitimasse o seu poder mais tarde em Hatzel. Ou seja, aí eles discutem formas, né, de criar a organização dessas geografias, tá? Depois, no quinto, Hatzel e antropogeografia. O autor mostra a importância da obra de Hatzel, em primeiro lugar, para o imperialismo ou neocolonialismo alemão, mediante as condições históricas existentes na Alemanha. Eu tô lendo, gente, porque são os capítulos. Daqui a pouco eu faço um apanhado geral do pensamento, porque o que importa para nós é o pensamento do autor, tá? No sexto capítulo, Vidal de Lablache e a geografia humana. O autor, em primeiro momento, como a geografia de Lablache, mediante as condições sociais e históricas em que as viveu, surgiu em resposta à geografia de Hatzel. Lablache era francês e foi contemporâneo à Guerra Franco-Prussiana, assim como Hatzel. Portanto, se do lado dos alemães a geografia de Hatzel os estava ajudando na guerra, era então necessário que fosse criada uma geografia do outro lado para ajudar os franceses. Ou seja, foi além da nossa geografia, que era considerada uma ciência, né? Depois uma disciplina mesmo para os nossos alunos, eles precisavam melhorar a organização dessas geografias. Primeiro, vocês viram lá, pelas grandes navegações, né? Depois, por conta das guerras. Então, tanto os franceses quanto os alemães precisavam dessa organização das geografias, da localização por conta de guerras, ok? No sétimo capítulo, os desdobramentos da proposta Lablachiana, o autor fala rapidamente da escola francesa de geografia,
dos discípulos de Laplace e de geografias oriundas deste, como geografia regional, geografia econômica, geografia agrária, geografia humana, geografia da ecologia do homem. Ou seja, enquanto a geografia era considerada uma ciência apenas, ela se subdividia, né? Então era regional uma, econômica outra, agrária outra, humana outra, ecologia do homem outra. Hoje nós falamos a disciplina de geografia. Então, dentro da disciplina de geografia, a gente abrange tudo, ok? E antes era separada. No 8º capítulo, além do determinismo e do possibilismo, a proposta de Hartshorne, o autor aborda a geografia racionalista. Esta pode assumir este nome por utilizar o método racional dedutivo, que se opõe ao método empírico-indutivo, que adveio do positivismo. Mas, para o autor, isto não significa que esta geografia deixou de utilizar o método empírico-indutivo. Tampouco que esta geografia deixou de ser clássica, mas sim que apenas introduziu outro método além do empírico-indutivo. Seus principais autores foram Hettner e Hartshorne. O primeiro propôs a geografia como ciência que estuda a diferenciação das áreas. O segundo não se preocupou muito em definir um objeto para a geografia, pois acreditava que as ciências se diferenciavam pelo método e não pelo objeto. O 9º capítulo fala do movimento de renovação da geografia. Aí já vai vindo mais recente, né? Então, primeiro o autor faz uma abrangência geral de tudo que a geografia proporcionou, não só no Brasil, né? A história da geografia. O autor mostra como a geografia não dava mais conta de explicar vários conceitos mediante o desenvolvimento de modo de produção que mais moldou o espaço, o capitalismo. Foi então que surgiram as duas principais geografias deste movimento, a geografia pragmática e a geografia crítica. Opa. O 10º capítulo vem falando dessa geografia pragmática e o 11º e último da geografia crítica. A pragmática, também chamada de New Geography, quantitativa teorética neopositivista, né? Então, quando se fala geografia pragmática, é conhecida como outras. O autor fala de uma geografia que aparece em um contexto histórico de pós-Segunda Guerra Mundial, 38 a 45. Nesse contexto, era necessário fazer uma geografia para o planejamento, para a reconstrução das nações devastadas durante a guerra e, sobretudo, para a manutenção de hegemonia estadunidense. Esta geografia é predominantemente estadunidense, no período pós-Segunda Guerra Mundial. Se vocês fizerem uma relação, né, um acompanhamento de toda essa história, a geografia esteve presente em todos os momentos, desde as grandes navegações, da Guerra Mundial, depois pós-Guerra Mundial. Então, eles precisaram da geografia a todo momento, durante o capitalismo, em tudo. No 11º capítulo, a geografia crítica. O autor fala de uma geografia que aparece em um contexto a partir da década de 70, em que surgiram muitos problemas urbanos e ecológicos. Vejam que a geografia está em tudo, em todos os segmentos. Em que as desigualdades nas cidades estavam cada vez mais abruptas, sobretudo os países periféricos. Neste capítulo, o autor procura mostrar a grande diferença entre a geografia crítica, compreendendo aqui as suas vertentes marxista, também chamada de radical, e cultural, também chamada de hermenêutica, fenomenológica. E as demais geografias, segundo ele, está no desejo dos seus autores. Então, vamos lá. Qual é a ideia do autor? Vamos lá. O que ele quer passar? Ele quer que nós, professores, né, vocês, professores de geografia,
trabalhem com seu aluno a geografia de hoje, mas fazendo comparações da história, que a geografia esteve presente em todos os momentos, em vários segmentos, que não é só um conteúdo, ela se tornou uma ciência. Hoje ela é uma disciplina a ser trabalhada tanto nos cursos de graduação, quanto formação inicial, formação continuada, e ela é uma disciplina que está no currículo a ser trabalhado pelos professores com os nossos alunos, ok? Então, a ideia é mostrar que ela esteve presente e continua sendo presente em todos os segmentos. E por isso ele faz um apanhado geral, né? Não só no Brasil, mas no geral, é uma história, né, da geografia, todas as suas contribuições, embora a Segunda Guerra, embora a guerra não seja algo bom, né? Porém, é para mostrar a importância da geografia em todos os momentos históricos. Por isso que é uma pequena história crítica. Ela esteve presente em vários momentos, sejam eles positivos ou sejam eles negativos, ok? Próximo autor aí, o Milton Santos, conhecido Milton Santos. Aqui ele aborda 2 livros, né? Esse daqui, Território e Sociedade no início do século XXI. Então é algo mais recente, é o trabalho de geografia no Brasil mais recente do século XXI. Vejam. São discutidos os principais conceitos e argumentos que nortearam as escolhas de pesquisa e reflexões desse livro. O Brasil, Território e Sociedade no início do século XXI. Escrito com coautoria com Milton Santos. Corresponde, então vamos lá, corresponde a uma conferência ministrada no workshop Cidades na Amazônia, 15 anos de reflexões, cidades, redes e ambientes urbanos. Então, esse assunto do livro, né, depois que ele escreveu o livro, ele participou junto com outros autores aí, ele foi o corresponsável por essa conferência, né, ele teve a palavra para falar sobre o território brasileiro, a sociedade no século XXI, e foi ministrada essa palestra, essa conferência aí, e ele teve a palavra, tá? Essa conferência foi Cidades, o nome, né, da conferência Cidades na Amazônia, 15 anos de reflexões. Então ele pôde ter a palavra e passar nessa conferência todo o estudo, toda a pesquisa que ele tinha feito sobre o nosso território, nossa sociedade, tá? Núcleo de Estudos e Pesquisas da Cidade Amazônia Brasileira, Universidade Federal do Amazonas, em 2010. Então, essa conferência aconteceu em 2010, tá? E deu uma grande repercussão, tanto é que o autor, né, foi um dos auges aí do autor. Em primeiro lugar, busca-se caracterizar brevemente as condições políticas e epistemológicas. Quando a gente fala epistemológicas, é do conhecimento, tá? Presentes na década de 90, no momento da elaboração, pesquisa do livro. Em segundo momento, trata-se da ideia de território usado, conceito basilar na obra, sua gênese e desdobramentos. O que ele quer dizer aí com território usado? Né? O Brasil era de um jeito e a partir do momento que ele começa a ser usado, explorado, ele vai modificando, né? Por isso que ele usa o termo território usado. O terceiro ponto aborda o problema da totalidade e as partes, ou em outras palavras, da formação socioespacial e das regiões, as regiões brasileiras, né? Como se formou Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, a gente falou tudo? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, ok. Então, todas as regiões brasileiras aí, como se formou? Assim como a necessidade de elaborar uma teoria maior e uma menor, ao tempo que sugerimos uma teoria de mediações para traçar um retrato do país. Então, o que aconteceu, né, nessa formação socioespacial das nossas regiões brasileiras? Num quarto momento, explica o plano analítico e o sintético, que definem a estrutura do livro e os aspectos metodológicos e operacionais
enfrentados no processo de pesquisa. Por que sofreram, né, enfrentaram muitos processos na pesquisa? Lembrando que a pesquisa dele, o foco principal da pesquisa, apesar de falar sobre as várias regiões brasileiras, o foco maior foi Amazonas, que fica na região norte, né, do nosso país, ok? E a pesquisa foi realizada pela Universidade Federal do Amazonas, ok? Região norte. Então, enfrentaram vários processos durante a pesquisa, até concluir. Finalmente, reflete-se sobre... por que enfrentaram, gente? Porque ele queria mostrar a realidade. Como que está esse lugar, assim como outros lugares, depois de estarem, né, sendo habitados, o que foi transformado. Resumindo, o próprio homem, né, desfez do território, né, mudou o território, mudou a floresta, mudou os rios, enfim, né, é uma crítica. Reflete-se sobre as relações intrínsecas entre método e política, tanto na interpretação do presente quanto ao reconhecimento das tendências no futuro. E queira ou não, uma das coisas que ele enfrentou esse processo de pesquisa, que ele queria mostrar a verdade, a realidade. E queira ou não, a política está envolvida nessas pesquisas, no sentido do próprio território, né? Que foram, politicamente falando, eles têm uma corresponsabilidade por permitir que muitas coisas acontecessem, ok? Então, faz um apanhado do antes e o depois dos nossos territórios brasileiros aí, ok? Um outro livro do Milton, em seguida, Por uma Outra Globalização, tá? Globalização, vejam. Por uma outra globalização. Milton Santos faz uma crítica ao atual período do modo de produção capitalista, caracterizado pela globalização. Para isso, ele usa o método dialético e expõe de forma concatenada e coerente as formas de reprodução do capital sobre os povos, territórios e governos, política, né? Ele vem falando que o pessoal se esqueceu da nossa geografia, no sentido que, com essa globalização, as pessoas estão preocupadas com o dinheiro, tá? Com a produção, com o dinheiro, enfim, e não com o território como um todo, né? Nosso território. A preocupação é o dinheiro, veja. Globalização é um processo de integração política, econômica e cultural mundial, marcado pelos avanços nos meios de transporte e comunicação. O processo de globalização em seus moldes atuais vem sendo duramente criticado por alguns intelectuais e grupos sociais organizados. Construir relações humanas baseadas na solidariedade. Ele propunha uma revisão da globalização que deveria ser mais humana, sem descartar a base técnica que sustenta a globalização econômica e financeira. Então, ele fala assim, que com essa globalização, né, o capitalismo, ele vai pensar o quê? No dinheiro. O que esse território nos retorna em dinheiro, né? E para ele deveria ser mais humano, pensar mais nas pessoas que moram nesses territórios, na natureza, né? Geograficamente falando, ok? Vejam, aborda também que tem vários tipos de globalização. Nós temos a globalização econômica, que tem seu foco nas relações comerciais. Nós temos a globalização cultural, né? Costumes, culturas, tradições. E temos a globalização da informação, com essas novas tecnologias aí, tá? Então, tudo mudou, né? Tudo mudou, tanto a econômica, cultural, a de comunicação e informação, então tudo mudou. Algumas coisas para melhor, conforme ele, e algumas coisas digamos, de exploração, comercialmente falando, dinheiro, tá?
Então, ele fala que nós temos que ter um novo olhar e mostrar, né, aos nossos alunos, quando a gente for trabalhar geografia com nossos alunos, mostrar a verdadeira globalização e o verdadeiro sentido e o que está acontecendo, ok? Vamos lá. Outro autor aí, Sena, o nome do livro, Cartografia Tátil. Livro não, é artigo. Cartografia Tátil, o papel das tecnologias na educação inclusiva. O que os autores vêm trazendo aí? A cartografia tátil são para os alunos de deficiência visual. Então, eles precisam ter um mapa em alto relevo para eles poderem passar os dedos, o tato, para ver o mapa, né? Então, hoje, pode-se trabalhar com cartografia, com mapas, né? Com os alunos da educação especial também. Por quê? Nós vamos usar essas tecnologias para alcançar os alunos da educação especial deficientes visuais. Assim, eles estarão inclusos no processo. É uma educação inclusiva de fato. Então, vejam. Nesse espiral, nós temos cartografia escolar, né? Temos cartografia tátil, educação inclusiva e ensino de geografia. O que quer dizer isso? Que no ensino de geografia, nós professores podemos sim trabalhar com os alunos da educação especial em deficiência visual. Através do quê? A cartografia escolar, que a gente trabalha com todos os alunos, e a cartografia sendo tátil, nós podemos trabalhar com os alunos que são deficientes visuais, tá? Porque eles precisam do braille, precisam do mapa em alto relevo. E assim poderemos dizer que nós temos uma escola de educação inclusiva de fato, que nós olhamos também para aqueles que não conseguiriam enxergar os mapas. E eles vão poder sentir os mapas, digamos assim, tatear os mapas, o contorno, enfim. A cartografia escolar estabelece como importante campo de pesquisa que integra a geografia, cartografia e educação, abrangendo conteúdos voltados para as metodologias do ensino da cartografia na educação básica, iniciação cartográfica, desenvolvimento do pensamento espacial, educação especial, entre outros. Este artigo apresenta algumas reflexões feitas ao longo das últimas décadas sobre as principais técnicas de construção de representações táteis e o potencial desses recursos no ensino de geografia, em uma perspectiva inclusiva, palavra-chave, assim como a importância da cartografia tátil, também é palavra-chave, com tema fundamental na formação inicial e continuada dos professores de geografia. Então, os autores falam que seria importante, tanto na formação inicial de graduação do professor, quanto numa formação continuada, que os professores das salas de aula, né, que estão em sala de aula, aprendessem também, não como um todo, mas atendendo a esses alunos de deficiência visual. O texto discute a inserção das tecnologias como aliadas à produção de recursos didáticos adaptados, com destaque para a prototipagem rápida em 3D e a inclusão de pessoas com deficiência, além da necessidade de aumentar as pesquisas na área. Então, além de atender os alunos da educação especial aí, de deficiência visual, é necessário trabalhar cartografia escolar hoje, inserindo as tecnologias que nós temos hoje, adaptando essas tecnologias, ok? Pesquisas futuras devem levar a cartografia tátil para um campo mais amplo da cartografia inclusiva, com mapas atingindo mais pessoas e sendo disponibilizados a todos os usuários, seja a partir de um tradicional mapa tátil, feito em colagem, ou um mapa virtual de celular que utiliza serviços baseados em localização ou computação em nuvem, que também podem ser acessados por comando de voz. Então, vejam, hoje nós não podemos estar fora das tecnologias. Até mesmo na geografia, para trabalhar essa questão da cartografia, são utilizados recursos tecnológicos, tá?
Todos os mapas são relevantes e eles são um meio fundamental para atingir a percepção e o conhecimento do espaço, comunicando a informação espacial, navegando e aprendendo geografia. Então, ensinar a geografia hoje tem vários campos, vários meios de pesquisa, vários softwares, várias ferramentas que nós podemos dinamizar as aulas de geografia, ok? Então vejam aí, ó, um outro mapinha aí, ó, geografia inclusiva, estudantes diversos com direitos iguais. Então até mesmo os estudantes da educação especial podem participar de geografia em vários sentidos. Então a geografia está na cartografia tátil, formação inicial e continuada dos professores, recursos didáticos adaptados, acessibilidade física, atitudinal de conteúdo, políticas públicas e movimentos sociais, tá? Então, essa geografia de hoje, chamada de uma geografia inclusiva, dá para trabalhar com os alunos da educação especial também, tá bom? E dá para envolver as tecnologias, que é o que os professores querem. Lembrando que tudo que nós estamos falando é teoria, é obrigatório a ser dado, porém, tudo isso que nós estamos falando é bom vocês revisarem para que a gente possa começar os treinos na semana que vem. Aí sim vocês vão ver como caem essas perguntas na prova do concurso. Decifrando a Terra, mais um autor, que também caiu na bibliografia de ciências, tá? Caiu em ciências e tá caindo aqui em geografia também. Teixeira, Decifrando a Terra. Chega com avanços significativos em termos de atualização do conhecimento científico e tecnológico e estruturação dos conteúdos. O livro começa comentando as origens da Terra, como surgiu, como evoluiu, tudo que temos hoje. Então, qual é a ideia e o pensamento do autor? É fazer essa relação entre com o surgimento, né, o surgimento da nossa Terra e como ela está hoje. O que mudou daquela época para cá? Fala da nossa terra, das rochas, da água, rochas, origem, entre outros assuntos. É aconselhado tanto para geólogos, astrônomos, biólogos, geógrafos, historiadores e todos que querem saber melhor sobre a Terra. É um dos livros e tem como exemplo o Brasil. É fundamental para quem estuda essas áreas aí. Traz nesse livro um conhecimento sobre geologia, que é o foco, e geomorfologia, tá? Então, geologia é a ciência que estuda a origem, história, vida e estrutura da Terra. E a geomorfologia estuda as formas de relevo terrestres atuais e investiga a sua origem e evolução, tá? Então, são dois tópicos importantes aí do Teixeira, tá? Além de ensinar nossos alunos a origem da Terra e fazer uma comparação como chegou até hoje, né? As mudanças que nós tivemos em geral e esses dois conceitos aí de geologia e geomorfologia, ok? Depois, nesse outro livro, Redução do risco de desastres e a resiliência no meio rural e urbano. Veja, é um manual, tá? Redução do risco de desastres e a resiliência no meio rural e urbano. Recurso eletrônico. Vejam, são vários autores que compõem, tá bom? Tá? A gente não vai colocar todos os nomes, são diversos nomes aí, mas sim um contexto. Então, eles pegaram aí os capítulos principais. Então, na bibliografia do concurso de vocês, não pediram todos os capítulos, só pediram alguns, 4 pediram, não mais do que 4. Esse manual tem vários capítulos, mas eles só pediram para focar nestes 4. Quais são eles? Primeiro, prevenir e antecipar para não remediar. O ensino de geografia, a redução do risco de desastres e a resiliência no mundo globalizado. Vejam, o que diz esse capítulo? A construção geográfica de uma sociedade é um processo de práticas e saberes espaciais dialeticamente interligados.
os saberes espaciais que vêm das práticas e as práticas espaciais que por meio daqueles se orientam. A sociedade geograficamente edificada é o fruto desse amálgama, como também a própria geografia. Se fugirmos aos conteúdos impostos no ensino fundamental e soubermos planejar nosso trabalho centrados na construção de conceitos essenciais à consecução do saber geográfico, poderemos transformar o ensino da nossa disciplina em algo muito mais eficaz e muito condizente com os objetivos do saber geográfico. Os fins estabelecidos de forma clara e objetiva deverão sempre considerar o que se pretende com o ensino de geografia e com a transformação do aluno como ser social, diante dos desafios que o mundo nos impõe e muitas vezes mascara. Qual é o pensamento aí dos autores? Trabalhar com os nossos alunos do ensino fundamental, né? Verificando dentro desse conceito, dentro do conteúdo, né? O que realmente é essencial para ir ao encontro dos nossos alunos. O que realmente, de fato, seria o saber geográfico que eles precisam aprender, né? Nesse mundo globalizado que eles estão inseridos. Dessa forma, se os professores apurarem quais realmente são os conceitos essenciais, os conteúdos necessários mediante a realidade deles, terá realmente um saber geográfico onde vai ser transformado o ensino de geografia na sala de aula, porque será uma aprendizagem mais significativa, né? Mais eficaz, mais objetiva, e o aluno vai ser transformado como um ser social, ou seja, ele vai saber tudo à sua volta, né? Fazer pesquisas, levantar desafios, enfim. Então, o aluno precisa aprender a construir geograficamente, né? Ter esse saber geográfico, que não é um saber só para a sala de aula, mas para a vida dele, porque ele está inserido em tudo isso, ok? Vejam, no capítulo 2, campanha Aprender para Prevenir, inspirações para reduzir riscos de desastres. Nesse capítulo, aborda enquanto estratégia nacional de mobilização e educação em redução de risco de desastres. Então, assim, nós podemos fazer tantas coisas para evitar um desastre, não depende só de nós, né? Mas se cada um fizer a sua parte, desenvolvida como parte integrante do programa SEMADEM Educação. O texto apresenta projetos realizados por escolas, defesas civis, universidades brasileiras, orientados para a construção de conhecimentos e práticas na prevenção de riscos de desastres com as comunidades escolares. Então, são palestras, são oficinas que são levadas à escola para trabalhar, né, sobre esse movimento de reduzir os riscos, né, de desastres. Foram selecionadas algumas iniciativas reconhecidas como referências inspiradoras que podem contribuir para o crescimento desse campo, ainda emergente na construção de políticas públicas em ERRD. ERRD é a sigla que define Educação, Redução, Riscos, Desastres, tá? Na última parte são apresentadas reflexões sobre os desafios, oportunidades e lições aprendidas oriundas da prática pedagógica de coordenadores e coordenadoras dessas iniciativas para a construção de sociedades sustentáveis e resilientes. Então, assim, uma das ideias, além de universidades e defesas civis, uma das ideias é montarmos projetos com os nossos alunos, junto com os nossos alunos, e não para, né? Junto com eles, para que eles possam fazer pesquisas a respeito, né, de redução de riscos de desastre. E o que eles poderiam estar contribuindo na nossa sociedade para isso. E com isso vai se chegar a um objetivo aí, que é construir uma sociedade sustentável, resiliente, né, que eles possam contribuir aí. Depois, o terceiro capítulo, jovens, na composição de diálogos cartografados sobre prevenção de desastres. A identificação dos tipos de ameaça, a gradação dos níveis de risco,
O verde é risco baixo, o amarelo é risco moderado, o vermelho é risco alto. Então, fazer aí uma tabela, um gráfico, né, desses desastres que poderiam acontecer, né, e o que poderia fazer para preveni-los. Os próprios alunos podem fazer essas pesquisas, né? E sua localização no mapa permitiram para os 40 jovens e adultos cursistas produzirem mapas a partir do diálogo cartográfico. Então, aí, qual é essa ideia? Que nós possamos trabalhar com os nossos alunos também. Porém, é uma pesquisa que foi feita com 40 jovens e adultos de um curso, né? Teve de uma universidade, fizeram aí, levantaram 40 jovens aí, e para eles produzirem mapas indicando lugares que poderiam acontecer desastres, né? Então, eles chamaram de diálogo cartográfico. Através do mapa, né? Fizeram lá os locais onde que correriam, né? Mais riscos de acontecer um desastre. Construído a partir da interlocução com os moradores, com treinamento prévio sobre métodos de pesquisa qualitativa, os estudantes do colégio universitário e de diversas universidades realizaram observações e registros em campo e entrevistaram moradores que residiam próximos à área da Vossoroca, do Sacavém. Tem a imagem, mas eu não coloquei aqui, né? E como resultado puderam produzir os mapas e narrativas. A forma de representar cada um dos elementos foi diferenciada entre os grupos. Então, foi colocado, não se esqueçam, né? O verde baixo, o amarelo moderado e o vermelho risco alto, tá? E por último aí, Google Earth como recurso midiático no ensino de geografia. Hoje nós temos o Waze, nós temos Google Maps, né? Que ajuda no ensino de geografia, a localização, ok? E esse é um recurso midiático hoje muito importante, que está presente, pode estar presente nas nossas aulas de geografia. Estudo de caso das paisagens, dos impactos ambientais existentes nos domínios morfoclimáticos no território brasileiro. Então, o Google Earth mostrou um recurso midiático de suma importância para a compreensão das paisagens, dos principais impactos ambientais existentes nos domínios morfoclimáticos do território brasileiro. As ferramentas do Google Earth facilitaram a explicação dos conteúdos, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais interativo e intuitivo. Os mapas elaborados auxiliaram na assimilação das localizações, das causas, das consequências, dos principais impactos ambientais existentes nos domínios. Os alunos apresentaram interesse por esse recurso, dialogando e questionando sobre os conteúdos ministrados. Foi observado maior entusiasmo dos alunos quando apresentados os limites do município de Sapucaia do Sul e, consequentemente, as paisagens do município. Os alunos identificaram seus bairros, os caminhos percorridos para chegar à escola, rios e florestas. Essa prática facilitou o entendimento da interpretação visual das imagens de satélite, possibilitou a elucidação da diferença entre análise em escala local e global, como também aumentou o interesse dos alunos pelos conteúdos ministrados. Então, vejam, nós podemos modificar as aulas de geografia com um recurso desse, com uma ferramenta dessa. Vai ficar um ensino, aprendizagem mais interativo, intuitivo, mais dinâmico, vai despertar melhor o interesse dos alunos, maior, né? Vai ficar o interesse deles pelo conteúdo da aula, é algo dinâmico. Então, a gente pode sim transformar o nosso ensino de geografia com recursos midiáticos aí, tá bom? E por último, não, penúltimo, né? Temas atuais e mudanças climáticas. Quando a gente fala mudanças climáticas, hoje não dá para saber, né? Às vezes vem a previsão do tempo, vai chover e não chove. Vai fazer calor, faz frio. Vai fazer frio, abre o sol. Então hoje está muito complicado, né? Mas existem as formas como usar a geografia em tudo isso. Então veja.
os temas atuais que eles querem que sejam trabalhados com os alunos do ensino fundamental e médio, isso é importante, né? Trazer para os alunos temas atuais em mudanças climáticas, né? Fazer essas comparações com nossos alunos. Então, veja o que eles querem que trabalhe. A ação humana sobre a natureza está promovendo alterações de grande escala, há pelo menos um século. As mudanças climáticas, o aumento da temperatura média da Terra e todos os desdobramentos desses eventos indicam que estamos vivendo uma nova era, chamada Antropoceno. O aumento do número de eventos climáticos extremos, as mudanças nos ecossistemas, a ascensão no nível do mar, a migração de populações, o desaparecimento de geleiras de altitude, a redução das calotas polares e as alterações da disponibilidade de recursos já fazem parte da realidade de milhares de pessoas, e a compreensão dos fatores determinantes desses padrões climáticos mundiais desafia tanto os pesquisadores especializados como a população em geral. Nesse momento, um dos principais desafios é garantir a continuidade e aprofundamento das pesquisas, além de ampliar, por meio de uma divulgação clara e competente, o conhecimento de todos sobre o tema. Esses pontos são vitais para que sejamos capazes de compreender o papel dos governos, cientistas e da população na busca por alternativas, sempre dentro de um cenário que não invoque o catastrofismo e o imobilismo, ok? Então, é para trabalhar aí esses assuntos com os nossos alunos e que eles vejam, né, as grandes mudanças climáticas atuais no nosso meio, né? Enfim, vamos lá. E o último livro aí, Aprendizagem Social e Ferramentas Participativas. Ó, só palavra-chave, vocês estão vendo? Aprendizagem social e ferramentas participativas para o nexo urbano. Aprendendo juntos para promover um futuro melhor. A aprendizagem social está relacionada ao desenvolvimento de capacidades, e isso implica na possibilidade de participação de atores públicos da sociedade civil em novas formas coletivas de pensar e enfrentar problemas relacionados ao nexo urbano. Eu já vou explicar no próxima tela o que seria o nexo urbano, o que envolve o nexo urbano, que está intrinsecamente conectado à resiliência das cidades. Ressaltamos o uso sustentável de água, reduzindo a degradação, a escassez, a distribuição desigual articulada com a falta de esgoto, problemas de desnutrição e respostas alternativas para promover melhor qualidade de vida nas cidades. Vejam, esse daqui é o que nós chamamos de nexo, o nexo. Envolve água, energia e alimento. Ó, água, energia e alimento. São esses três, tá? Vejam, o nexo água, energia e alimento é uma perspectiva para abordar a interconexão entre três dos mais importantes. Não só existem mas esses são os três, considerados três dos mais importantes componentes da sustentabilidade: água, energia, alimentos, e seu importante papel na sustentabilidade urbana. Com base no gerenciamento integrado, seus proponentes incentivam uma governança integrada ao planejamento, análise e tomada de decisões. A principal premissa da abordagem do nexo, desse daqui, é que em nosso mundo hiperconectado, os três componentes mencionados são cada vez mais interdependentes, com impactos em um setor afetando os outros. As relações entre água, energia e alimento podem ser definidas da seguinte forma. Vamos lá. Importante. A água é necessária para a geração de energia. Energia é necessária para o fornecimento de água. Energia é necessária para produzir alimentos. A comida pode ser usada para produzir energia. A água é necessária para cultivar alimentos. Enquanto o setor de alimentos usa água
geralmente através do uso de energia. Olha lá. Por isso que elas estão hiperconectadas aí, ó, interdependentes, tá bom? Tá vendo? Porque uma depende da outra aí, uma complementa a outra, tá? Dentro, né, desse processo, né? Água é uma coisa, energia é outra, alimento é outra, mas elas estão interligadas. Compreender e levar em conta essas interdependências é vital para que as decisões alcancem objetivos econômicos, ambientais e sociais sustentáveis, ligados para a resiliência urbana. Ou seja, quando for ser decidido algo, uma tomada de decisão sobre água, uma tomada de decisão sobre energia, uma tomada de decisão sobre alimento, precisa estar atento porque um vai estar conectado com o outro. Então, a água vai precisar de energia, a energia fornecer água, a energia produz alimento. Então, quando mexer com uma, tem que prestar atenção se não vai mexer com todos, né? Nesse sentido. E aí finalizam os 13 autores que compõem geografia, tá? São os 13 que compõem geografia aí. Agora eu vou abrir aqui o currículo para vocês olharem a tabela de geografia, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. Só um minutinho. Vamos lá. Esse daqui é o currículo de geografia, tá? Vem como ciências humanas e suas tecnologias. Ciências humanas entre história e geografia, porém o de vocês é só geografia. Ensino fundamental 2 e médio. Então, de vocês, quais as tabelas que vocês vão ter que olhar? Ó, aqui no sumário já vem, ó. Página 28 começa, mas o que vocês precisam é do quadro de conteúdos e habilidades, página 39, tá? Página 39 é o quadro de vocês, tá? Ah, professora, mas eu quero ler. Nós já trabalhamos no geral sobre o currículo, né? No geral, nós já trabalhamos toda a parte introdutória que serve para todos. Porém, se quiser ler novamente essa parte aqui, organização, metodologia, subsídios, né? Vocês podem. Mas o foco aqui é a partir da página 39, porque é o quadro de conteúdos e habilidades do ensino fundamental 2 até o médio. Eu vou mostrar um e vocês depois vão ler todos eles, tá? Eu vou mostrar como aparece aí o quadro, página 39. São tabelas, tá? Que aparece, é o quadro. Aqui, começa... Ah, não, esse é história, de vocês é geografia. Peraí, página... Ué? Ah, tá. Deixa eu olhar a página certa, eu olhei a página errada, peraí. Página que eu tenho que olhar é geografia, eu tava olhando história. Aqui, página 83, tá? O de vocês, página 83. Lá embaixo. Página 83, que é a de vocês. Ó, vejam. Que interessante aqui, ó. Tá falando da geografia do ensino fundamental e médio, tá? Ensino de geografia, importância, organização, vejam. Educação cartográfica, paisagem, mas o que vocês precisam focar? É no quadro mesmo. O quadro começa aqui, ó. Aqui, ó. Quadro de conteúdos e habilidade de geografia. Eu vou mostrar um, aí vocês vão olhar depois todos os outros. Os quadros, eles estão divididos do 6º ao 9º ano, tá? 6º ao 9º e depois ensino médio. 1º, 2º, 3º do ensino médio. Vejam como todos vão estar, tá? A primeira parte aparece conteúdos, tá? Conteúdos. E a segunda parte, de todos, tá? Sempre vai ser conteúdos e a segunda parte, habilidades. Então, vejam. Além de conteúdos e habilidades para cada série, ou seja, cada ano, esse é do 6º ano do ensino fundamental, que começa, eles também vão estar divididos em primeiro bimestre,
segundo bimestre, terceiro bimestre e quarto bimestre. Os bimestres estão aqui de cinza, tá? Vamos analisar aqui, depois eu mostro os outros, mas eu só vou fazer a leitura de um. Conteúdos do sexto ano de geografia. Então, no primeiro bimestre, qual o conteúdo que eu tenho que trabalhar? Paisagem. Paisagem e escalas de geografia. Então, eu vou trabalhar dentro de paisagem o tempo da natureza, objetos naturais, tempo histórico, objetos sociais, leitura de paisagens. Depois, nas escalas de geografia, as paisagens captadas pelos satélites, extensão e desigualdades, memória e paisagens, paisagens da Terra. Esses são os conteúdos a serem trabalhados no sexto ano de geografia, primeiro bimestre. Quais as habilidades, eu trabalhando estes conteúdos, quais habilidades serão alcançadas? Vejam. Construir e aplicar o conceito de paisagem, descrever elementos constitutivos de uma paisagem, relacionar informações que permitam identificar os diferentes elementos constitutivos da paisagem, elaborar hipóteses para explicar as mudanças ocorridas na paisagem com base na observação de imagens, descrever elementos constitutivos de mudanças e permanências em uma dada paisagem, identificar e descrever nas paisagens os elementos mais duráveis e os mais suscetíveis a mudanças na temporalidade humana, interpretar e produzir textos simples acerca das transformações observáveis no tempo e no espaço, identificar a partir de iconografias diferentes formas de desigualdade social impressas na paisagem. Deixa eu ver se tem mais algum. Não. Então vejam. Primeiro bimestre, aí vem. Segundo bimestre, o mundo e suas representações, a linguagem dos mapas. Terceiro bimestre, tudo sexto ano, tá? Terceiro bimestre, os ciclos da natureza e a sociedade. Quarto bimestre, as atividades econômicas e o espaço geográfico. Aí termina. Aí vocês vão perceber, começa tudo de novo, ó. Sétimo ano, território brasileiro. Sétimo ano, regionalização do território brasileiro. Sétimo ano, domínios naturais do Brasil, patrimônio ambiental e sua conservação. Sétimo ano, Brasil, população e economia. Aí vem, começa. Oitavo ano, representação cartográfica, globalização em 3 tempos. Oitavo ano, produção e consumo de energia. Oitavo ano, a crise ambiental. Quarto bimestre, último, geografia comparada da América, no oitavo ano. Aí vem. Nono ano, primeiro bimestre, a produção do espaço geográfico global. Segundo bimestre, a nova desordem mundial. Terceiro bimestre, geografia das populações. Quarto bimestre, redes urbanas e sociais. Aí vem ensino médio. Primeiro bimestre do ensino médio. Cartografia e poder, geopolítica no mundo contemporâneo. Primeiro bimestre. Segundo bimestre, os sentidos da globalização e economia global. Terceiro bimestre, tudo do primeiro ano do ensino médio. Natureza e riscos ambientais, globalização e urgência ambiental. Tá vendo? Aí começa, segundo ano do ensino médio. Primeiro bimestre, território brasileiro, o Brasil no sistema internacional. Segundo bimestre, os circuitos da produção, redes e hierarquias urbanas. Terceiro bimestre, dinâmicas demográficas, dinâmicas sociais. Quarto bimestre, recursos naturais, gestão de território. Aí termina e começa o terceiro do ensino médio. Primeiro bimestre, regionalização do espaço mundial, choque de civilizações, África no mundo global e o último bimestre, geografia das redes mundiais, uma geografia do crime. Aí termina, tá? Então, de vocês, só vai até a página 113 e começa na página
Só um minutinho. Começa na página 83. 83 a 113 é o quadro de conteúdos e habilidades do ensino de geografia de vocês. Aí eu tenho que ler? Sim, tem que ser lido, né? Tá bom? Até os treinos. Um abraço.